que leva alguém a se apaixonar? Tem gente que tenta explicar dizendo assim, são os olhos dela. É o jeito dele. Uma vez um cidadão me disse assim, é o conjunto da obra, se referindo à moça, né? Às vezes as pessoas tentam se livrar da paixão e não conseguem. Não parece algo irracional para você? Talvez até seja mesmo. Mas foi isso que eu lembrei quando li o texto de Ezequiel 16:8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Por que razão Deus amou o povo de Israel? Ele usa uma linguagem poética, apaixonada para dizer isso. Mas a gente não entende por que ele escolheu aquela gente para representar ele mesmo, ao vivo e a cores, para a humanidade. A gente não entende por que ele escolheu aquelas pessoas para representar o plano da salvação. E aí eu comecei a pensar, por que razão ele teria escolhido você e eu para participar do povo de Deus no século XXI? Será que os escolhidos têm algo de melhor, ou são mais dignos, ou têm mais potencial que o resto da humanidade? Um dia o profeta Elias se sentiu tão desesperado e tão desanimado que ele pediu a morte para Deus. Ele disse assim, não sou melhor do que meus irmãos antepassados. Pedir para morrer não é uma coisa boa, mas reconhecer que nós somos todos iguais diante de Deus é até necessário. Reconhecer que o erro e a mancada são coisas normais é uma coisa. Agora, se colocar contra a vontade de Deus com força e vontade é outra bem diferente, né? Enfim, se o povo não cumprisse as condições da aliança, eles não iriam receber terra nenhuma. Quer dizer, eles até receberiam, mas os juízos viriam. E tem gente que se incomoda muito com as cenas dos juízos divinos na Bíblia. Dizem que Deus é muito severo, um tirano, mas ao mesmo tempo, quando o mal aparece, quando o mal toma conta do planeta, as mesmas pessoas criticam a Deus porque ele, como um Deus bondoso, não deveria permitir o mal no seu mundo. Quer dizer, se Deus castiga, ele é mau. Se ele tolera o mal, ele não pode ser um Deus bondoso. Tá difícil. De qualquer maneira, eu entendo que uma das funções dos juízos divinos é controlar a ação do pecado. Deus traça um limite até onde o ser humano, até onde o pecador pode ir quando ele estabelece o juízo. Mas o castigo também não só destrói o mal, como preserva o bem. Esse é um aspecto interessante. Por exemplo, depois dos juízos divinos ficam os remanescentes. A história dos descendentes de Abraão obedece a um ciclo. Primeiro eles abandonaram a fé, depois sofreram os juízos divinos, depois se arrependeram e depois teve um período de obediência. Isso fica mais claro se você ler com atenção o livro de Juízes. Mas o restante da história, no geral, é assim. Acontece que o ser humano nasce com uma disposição para o mal. Não dá para negar, que existem exemplos de bondade, de solidariedade na humanidade, isso existe mesmo. Mas quando eu olho para o que acontece no mundo assim, de forma geral e dentro do meu coração também, e aqui vai uma pequena confissão, eu começo a me perguntar se realmente a gente tem condições de seguir o plano divino sozinhos. Eu acho que não. Dá uma olhada no conselho de Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada
terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1, 14 e 19. Então faz o seguinte, dá uma lida de novo no texto com atenção e veja a sequência do pensamento, do raciocínio. Primeiro, os maus desejos podem moldar a gente, veja o verso 14, e depois foram os nossos antepassados ou os nossos pais que nos transmitiram esse modo vazio de se viver. E Pedro não discute se nós recebemos essa herança maldita pela genética ou pelo exemplo. Embora eu vou ser honesto, eu acredite que essas duas coisas funcionam juntas. Enfim, decidir viver como quem foi salvo por Jesus não é natural em nós. Exige fé, entrega, esforço, entre outras coisas. Parece que foi aí que o povo de Israel falhou e foi julgado por Deus de acordo com o seu comportamento. Eles quebraram a aliança. Apesar da quebra da aliança, as profecias apontavam para a existência de um remanescente, os restantes. Aqueles que sobrariam depois da catástrofe, aqueles que depois dos juízos divinos continuam fiéis. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará um povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. Isaías 11, versos 11 e 12. Essa é uma segunda chamada, leia com atenção. O Senhor estenderá o braço pela segunda vez, disse o texto. A primeira chamada foi quando Moisés retirou os descendentes de Abraão do Egito. Mas aqui, somente uma parte dos descendentes de Abraão é resgatado dos quatro cantos da terra por onde eles haviam sido espalhados. Esse tema do remanescente chama a atenção por pelo menos dois motivos. Primeiro, sempre tem quem acredite e permaneça fiel a Deus. Isso é uma coisa boa. Segundo motivo esses fiéis não estão livres do sofrimento. Daniel, por exemplo, foi levado para a Babilônia quando o sul do país foi invadido por Nabucodonosor e nunca mais ele voltou para sua terra. E o tema do sofrimento já é complicado, Fica mais difícil ainda quando se trata da agonia de quem está tentando fazer o que é certo. Mas a Bíblia previu essa situação, embora não explique por que Deus permita esse tipo de coisa. Por exemplo, um dia Jesus foi informado de que Pilatos havia matado alguns galileus no pátio do templo enquanto eles ofereciam sacrifícios. Pela resposta de Jesus, a gente tem uma impressão de que quem contou a história acreditava que o sofrimento era uma espécie de punição divina pelo pecado. Mas, na opinião de Jesus, não necessariamente. Jesus respondeu assim, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês também perecerão. Lucas 13, os versos 2 e 3. Em outras palavras, não julgue quem sofreu. Aproveite o susto para colocar a sua vida nos trilhos, De novo, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, os versos 4 e 5. Se você está sofrendo ou viu acontecer o pior com alguém que você ama, entenda uma coisa. Os remanescentes também passam por maus bocados, inclusive pela morte. Mas os fiéis estão guardados para a vida eterna. Esse deveria ser o nosso consolo e a nossa esperança. O remanescente fiel que sai da descendência de Abraão é uma comunidade de fiéis que saiu de dentro de uma comunidade ligada por laços de sangue. É um grupo religioso de fiéis que sai de dentro de uma família.
Mas se o que caracteriza essa gente é a fé, é a fidelidade, a religiosidade, então isso abre as portas para a entrada de outras pessoas de fora dessa família de laços de sangue. O critério mudou. O povo do concerto não se forma mais pelos laços familiares com Abraão, mas pelo laço de fé na promessa. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Romanos 9:8. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Gálatas 6:5. Ser uma nova criação, ser filho ou filha da fé, significa que todas as barreiras deveriam ser removidas. Deveríamos estar todos em todas as partes do planeta unidos em Jesus e unidos uns com os outros. Fácil de falar, difícil de praticar ou de viver. Mas esse é o objetivo de Cristo para o Israel espiritual. Só assim a gente pode representar a Deus de maneira correta. Que Deus nos ajude.